Tarifaço! Haddad tenta negociar com o Donald Trump e leva uma porta na cara. Bom dia, bom dia, bom dia! Meu muito bom dia para vocês, meus amigos não sancionados, não punidos por Donald Trump. Como que vocês estão se sentindo hoje, hein? Vocês que têm visto para os Estados Unidos ou então que podem ir atrás e obter um. Vocês que não são carimbados como violadores de direitos humanos no Brasil e no exterior. E vocês que nem vão sofrer com a lei Magnitsky. Olha, só pode estar bem, né? Ou pelo menos melhor do que tá para os outros aí. Pois é, enquanto tá bem pra gente, o governo Lula ele sofre. E nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o Haddad tentou negociar o tarifaço com o governo americano e levou uma porta na cara humilhante de Donald Trump. Em segundo lugar, como que o Lula tá totalmente inconformado e contrariado nos bastidores porque ele não consegue fazer nada, nadinha para resolver essa situação gravíssima para o Brasil. Tal é o tamanho da sua surreal incompetência, como eu vou te mostrar. Mas eu quero começar com uma notícia muito bonita e um agradecimento para vocês muito especial. Vocês me colocaram, ou melhor, vocês nos colocaram, mesmo sem eu ter mandato, sem eu ter cargo público, dentre os políticos mais influentes do Brasil nas redes sociais, no top 20. Olha aqui que eu vou mostrar para você, aí ó, no top 20. Nós estamos juntos aqui por esse trabalho que a gente faz junto, que não é meu, é nosso, é de todos nós. Nós estamos à frente, por exemplo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com toda a visibilidade que ele tem, gente. Com toda a visibilidade que ele tem. Então, meu muito obrigado para você. Saiba que a minha força não é minha, é a força que vem de vocês, é a força das nossas causas, daquilo que a gente acredita em conjunto. E bora aqui então para o nosso primeiro ponto, com essa matéria da Folha de São Paulo, justamente aí, falando dele, Fernando Haddad. Aí, equipe de Haddad procurou o Tesouro Americano e foi informado que o tarifaço está com a Casa Branca. Ou seja, tá lá na mesa do Donald Trump. Gente, mas que humilhação isso aí. Meu Deus, tenha misericórdia de nós brasileiros, porque eles estão completamente perdidos lá no governo Lula. Eles não sabem o que fazer, que nem cego em tiroteio. É muita incompetência deles. Mas é pior do que isso, porque não é eles. Nós estamos perdidos, porque quem vai sofrer com a incompetência, com a inoperância, com a arrogância desse desgoverno Lula a partir do 1º de agosto, quando o tarifaço chegar sobre as nossas costas, vamos ser nós, todos nós. Olha o Haddad levando aquela portada na cara aqui, ó. O ministro da Fazenda, Haddad, procurou, por intermédio da assessoria, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para negociar, diante da ameaça dos Estados Unidos, de aplicar essa sobretaxa de 50% sobre os produtos importados lá nos Estados Unidos, a partir do Brasil. Em resposta, a equipe do Bessent informou, no entanto, que o caso brasileiro está com a própria Casa Branca, ou seja, está na mesa do Donald Trump. Com isso, os canais formais de negociação entre os governos brasileiro e americano seguem fechados. Eles simplesmente não têm para onde ir, eles não têm com quem falar, eles não sabem o que fazer. Tudo porque Lula desenhou do Trump desde antes das eleições, desde o primeiro momento. Chamou o Trump de fascista e de outras palavras do pior tipo que tem. Não deu parabéns depois da vitória do Trump e só debochou e provocou do americano até com jabuticaba. Ele, Lula, está colhendo o preço da sua arrogância. E aí agora, em vez de buscar canais de diálogo e buscar abrir conversas de alto nível dentro do governo americano, o que esse governo faz? O que o Lula faz? Dobra a aposta e provoca Trump ainda mais. É inacreditável. Olha que idiotice que o Lula disse e fez nessa semana. Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump, se não mudar de opinião, porque as condições que o Trump impôs não foram condições, adequadas. Ninguém pode, ameaçar um partido com uma decisão judicial. Quem sou eu para tomar a decisão diante da Suprema Corte? O cidadão que ele defende está sendo julgado por um crime que ele cometeu, que está nos autos do processo, dito por eles próprios, não é por mim. A segunda coisa é que nós, no Brasil, vamos fazer respeitar as leis para as empresas brasileiras e para as empresas americanas. Não tem essa de um poder ser punido, outro não. Todos serão tratados de igualdade de condições. E a terceira coisa, foi a falta de conhecimento do presidente Trump sobre a questão do superávit comercial. Eu não acho ruim que o Trump esteja defendendo os interesses dos Estados Unidos. Agora, o que ele tem que levar em conta é que eu tenho que defender os interesses do Brasil.
Gente, alguém tira, por favor, esse maluco aí que entrou na cadeira de presidente da República do Brasil? A mensagem que me vem à mente é de Jesus vendo aquelas pessoas matando ele. A vontade de dizer, Deus, perdoa ele porque ele não sabe o que faz, mas livra a gente dele ao mesmo tempo. Porque, tudo bem, perdoa ele pelos males que ele causou aí, mas nos salva de tanta ignorância, de tanta idiotice, desse tipo de comportamento e conduta que só piora tudo pro brasileiro. E o Alckmin, gente? Coitado do Alckmin. O Alckmin passou pela mesma coisa. Olha aqui, ó. Na semana anterior, o vice-presidente Geraldo Alckmin também buscou interlocução com a Secretaria de Comércio americano, tendo conversado diretamente com o secretário Howard Lutnick. Obteve semelhante resposta. Porta na cara do Alckmin também. Ou, como os americanos disseram para a embaixadora brasileira, que veja bem, estava de férias no meio de toda essa crise. Olha a incompetência do governo. A embaixadora estava de férias. A casa pegando fogo e o bombeiro lá de férias, tranquilo, passeando nos Estados Unidos. E aí, como o governo americano disse para essa embaixadora, depois que ela voltou de férias, é claro, é too late, é tarde demais. Vejam o que disse o colunista Lauro Jardim, do Globo, sobre como que está a situação lá do lado do Alckmin. Olha aqui. Alckmin e os Estados Unidos e a negociação do tarifaço. Tudo o quê? Tudo o quê? Parado. Parado. Segundo o jornalista, não tem nenhuma reunião na agenda do Alckmin para tratar do tarifaço. Tá realmente tudo parado. Vamos agora para o segundo ponto que eu vou mostrar para vocês, como que o Lula está literalmente arrancando os poucos cabelos que lhe restam no Palácio do Planalto, porque ele não sabe mais nem o que fazer e nem com quem falar. Bem que eu achava, viu, gente, que o Lula estava cada vez mais parecido com Alexandre de Moraes à medida que ele arranca os seus cabelos. Agora eu tô entendendo aí o porquê. Olha aí comigo. Ontem o presidente recebeu ali alguns governadores, aliados, políticos ali, e nessas conversas ele falou, olha, infelizmente até agora você não tem nenhum canal aberto diretamente com a alta cúpula do governo dos Estados Unidos. Arrogância. E Lula disse que não tem nenhuma demonstração de vontade política da parte de Trump, dos seus assessores, para que essa negociação seja feita. Claro. Ele disse que institucionalmente está tendo contato da parte técnica da diplomacia brasileira, do Itamaraty, com diplomatas americanos. Mas fica nisso, não chega ali no nível, no patamar, no nível de liderança, para que alguém que possa tomar uma decisão. Claro. O governo acredita que, como está se aproximando do 1º de agosto, isso talvez não mude. Por isso, o governo ainda aposta tem uma última expectativa de que o tarifaço seja adiado. Não comece no dia 1º de agosto, dando tempo para que o Brasil consiga convencer os Estados Unidos a retomar as negociações. O problema é que, com o Brasil, até agora, tem o componente técnico, mas o que está pesando muito mais é o que a Leilani disse. É o componente político. Claro. É colocar ali na mesa de negociação. Hoje, o que o Brasil não aceita nem pode é o julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no STF. Isso é você ferir a independência do judiciário brasileiro, do STF. Isso está fora de cogitação, não será colocado na mesa de negociação. Daí que é imprevisível qual vai ser a atitude do presidente americano. Ele está conseguindo fechar alguns acordos antes do dia 1º de agosto, e a dúvida fica o seguinte, como ele vai se comportar em relação ao Brasil, que tem hoje a maior tarifa recíproca aplicada para entrar em vigor a partir de 1º de agosto. Gente, eles estão torcendo para o Trump suspender, para o Trump adiar, porque eles não conseguem nem pedir nem isso. Ou seja, rezem, orem, porque o governo não está tendo nenhuma efetividade. E olha, Lula, continua assim, viu? Dobra a aposta, xinga o Donald Trump como você já fez. Quem sabe assim você consegue, confia. Mas se você que está aqui comigo, ao contrário de Lula, você quer entender como se posicionar, como se comunicar melhor, como se manifestar nas redes sociais, compreendendo que está dentro do seu direito à liberdade de expressão, sem cometer e falar asneira, e quais são os seus limites, eu tenho um convite para você. Quem sabe a gente devia mandar esse convite para o Lula também, né? Eu preparei um ambiente fechado, exclusivo, para ensinar para você o que você pode e o que você não pode falar nas redes sociais, quais os riscos legais ao criticar políticos e autoridades, como se proteger juridicamente para você exercer sua liberdade sem medo.
Esse é o Mapa Político da Luta pela Liberdade, que é um curso direto ao ponto, sem censura, para você, como aluno, entender seus direitos, não correr riscos desnecessários. Você vai aprender sobre crime de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio, wokismo, o tal do cancelamento, se você pode ou não criticar urnas eletrônicas e justiça eleitoral, como criticar de modo duro, sem correr risco de você ter que pagar uma indenização e quais são as medidas que você pode adotar quando alguém te ofende. Então clica aí no link da descrição ou nos comentários para me dar o privilégio de ser o seu professor e ali clicando você vai saber mais sobre esse curso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.